No nosso segundo dia de viagem, partimos rumo a Bariloche, saindo de Buenos Aires. No desembarque, paramos na sala VIP da MAI, uma sala bem compacta, mas com opções interessantes de bebidas e comidas. O ponto forte dessa sala, na minha opinião, seria a água com gás e também os alfajores, que na Argentina são muito bons mesmo. Depois de estarmos alimentados, pegamos a estrada rumo ao hotel e claro que já ficamos surpreendidos com uma paisagem maravilhosa que é a de Bariloche. Na frente do nosso hotel, a gente tinha dois pontos muito interessantes de visita. O primeiro seria o Museu do Chocolate. Infelizmente, o horário que fomos ele estava fechado para a visitação, mas fomos no segundo lugar que também era tão interessante quanto, que seria a Cafeteria Havana. Essa marca tradicional de alfajores argentinos, mas também o café deles é muito gostoso. Então foi uma parada muito boa. Falando um pouco mais sobre o quarto que escolhemos no Radisson Blu, é um quarto muito espaçoso, principalmente a varanda. Quando neva em Bariloche, deve ser muito bonita a vista. Como nós estávamos à vista para a cidade, nós vimos o Museu do Chocolate e também a Cafeteria Havana, mas é um espaço muito legal mesmo, e também tinha umas árvores muito bonitas. Sobre o quarto, bem espaçoso, uma cama confortável, cafeteira, fogão, forno, claro que um frigobar. Sobre o banheiro, tinha os amenities kit, um banheiro muito espaçoso, uma ducha superior que tinha bastante potência, então a água saía bem pressurizada. O banheiro que tudo que a gente precisa. A cama espaçosa, então o quarto era muito legal. Sobre o hotel, a estrutura era muito grande, então tínhamos piscinas aquecidas. Tínhamos também uma vista muito bonita para as montanhas. Como eu disse para vocês, tanto na neve quanto no calor, Bariloche tem vistas incríveis. O nosso primeiro restaurante foi o Ovejas Negras, que é especializado nas tradicionais empanadas. Vi diversas indicações e acabou sendo uma ótima escolha, entregando ótimas empanadas a um bom preço, excelente custo-benefício. Não deixe de provar as empanadas de cordeiro e a de espinafre que foram nossas preferidas. Após muito bem alimentados, saímos para conhecer o centro de Bariloche e nossa primeira parada foi na Catedral Central, que tem uma estrutura simplesmente maravilhosa, com belos vitrais e uma parte dedicada a contar a história de sua construção. Passamos para provar os tradicionais gelatos, o Rapa Nui e também os famosos chocolates Mamusca. Também visitamos o tradicional letreiro de Bariloche, que tem uma vista muito bonita. Para jantar, escolhemos simplesmente o melhor restaurante de Bariloche, o La Fontana del Tio, que tem como carro-chefe a tradicional milanesa. Mas também experimentamos as empanadas, que estavam muito boas. O ambiente é super aconchegante, o atendimento espetacular. Com preços muito justos, nada em Bariloche se iguala a esse restaurante.
Começamos o terceiro dia aproveitando o café da manhã do Hudson Blue, que oferece boas opções de frios, frutas, pães, com uma excelente qualidade. Além do menu que oferece também algumas opções de pratos preparados na hora, sendo a minha pedida do dia os ovos mexidos, além de um suco verde para aproveitar essa vista maravilhosa. Começando o nosso trajeto, fomos para o Circuito Chico, que já adiantando para vocês, foi a melhor parte de Bariloche, com vistas inigualáveis e diversos mirantes e trilhas ao longo do percurso. Escolhemos a trilha Sendero Mirador Tacu, considerada uma trilha curta. Também aproveitamos para conhecer a ponte romano Lago Escondido e partimos para a Capela Liao Liao. Também fomos ao Parque Nacional Nahuel Huapi para visitar o Mirador dos Navegantes. O Circuito Chico possui diversos miradores, cada um com sua peculiaridade. Então meu conselho para vocês é ir com o tempo e fazer o maior número possível de paradas, para aproveitar a vista incrível de cada mirador. Dentro do Circuito Chico tem a cervejaria Patagônia, que é uma parada obrigatória. Estamos aqui agora na Patagônia Cerveja. Acredito que muitos de vocês veem que é um dos principais pontos aqui da Patagônia e como eu estou dirigindo, estou tomando a cerveja zero deles, já a Ana não teve esse problema, então ela tomou a normal, gostou muito. Acredito que nessa parte do vídeo estou mais mostrando bonitas paisagens para vocês, estou tentando filmar o máximo que eu posso, mas também aproveitando cada momento, que eu acho que o melhor de cada viagem é você desfrutar e não somente ficar filmando, e você ver o ponto, você viver aquele específico lugar, e você entender por que as pessoas gostam de ir para esses lugares. E principalmente a Patagônia, cada esquina, cada ponto que você para, cada lugar que você vê, você encontra algo diferente e muito bonito. A vista aqui é simplesmente sensacional, de tirar o fôlego. E eu só falo para vocês que é uma das viagens mais interessantes que eu já fiz e recomendo a todos vocês. E não esqueçam de parar na Patagônia, que a cerveja é muito boa mesmo sendo a zero. Após a cervejaria, fomos até a colônia suíça. E pegamos dois pratos bem tradicionais. O choripã e o guiso de montanha em pão de campo.
A colônia suíça também é um ponto indispensável, porém pequeno, então não há necessidade de reservar muito tempo para visitá-la. E deixamos por último um dos pontos mais famosos, que seria o Cerro Campanário. Com seu tradicional telesférico que te leva ao topo do cerro, para uma das melhores vistas de Bariloche. Chegando no hotel, recebemos um mimo por nossos status no programa do Radisson, espumante Bode Franui. Gostaria de pontuar que as opções de queijos do Radisson Blu estavam muito boas. E nesse dia optei por um omelete, que estava muito saboroso. Além de ter um barista que preparava expressos e cappuccinos no momento do pedido, e o mais importante, com grãos frescos. Após o café da manhã, pegamos a estrada a caminho da Rota dos Sete Lagos. Não demos tanta sorte nesse dia, pois estava chovendo, mas aproveitamos os principais pontos. Tenho a felicidade em dizer que conheci o Rio Correntoso, que é o menor rio do mundo e um dos locais mais incríveis que já vi na minha vida. Após conhecermos lagos incríveis, chegamos em San Martín de los Andes, uma cidade muito charmosa que eu considero uma ótima opção para quem está fazendo essa rota. Paramos novamente numa musca para experimentar novas opções de chocolate. E seguimos rumo à Vila Lagostura, parando novamente em alguns pontos principais. Chegando em Vila Lagostura, o que chama atenção é a sua bela arquitetura, que lembra muito Gramado. E acredito que na temporada de neve seja um lugar muito legal de se visitar.
Ao voltarmos para Bariloche, fomos ao restaurante de carne mais indicado da cidade. Infelizmente não tivemos uma boa experiência e não é um lugar que eu indico a vocês. Mas um ponto importante a se destacar é que fomos próximo ao horário de fechar, e talvez isso tenha influenciado. No quinto dia, começamos com um grande estilo, com uma mimosa em homenagem ao Jaime Drummond, mais conhecido como Carioca no Mundo, que é um canal de viagens e eu sou muito fã. Voltamos ao Parque Nacional Nahuel Huapi para o passeio de barco com a Calcal, que é uma empresa que eu indico a vocês. Nesse dia estava muito frio, então independente da época que você vá para Bariloche, tenha em mente que você irá precisar de vestimentas adequadas. A nossa primeira parada foi no Bosque Arrayanes, aonde fizemos uma pequena trilha e conhecemos um pouco desse lindo local. E na casa de ET, comemos um dos melhores doces dessa viagem. Uma torta folhada de doce de leite, que é difícil descrever o quão bom tava. Também vimos algumas lembranças de turistas em 1940. Chegamos na Isla Victoria. Infelizmente não lembro o nome do guia. Ele era uma pessoa simplesmente sensacional e nos contou a história desse local, que carrega muitas curiosidades, como por exemplo a vasta quantidade de árvores que existem na ilha. E após o longo passeio, voltamos para jantar no melhor de Bariloche. No sexto e último dia, aproveitamos para nos despedir dessa incrível vista e do maravilhoso café da manhã. Conhecemos a adega do hotel, a academia e o restante da estrutura, que acabei não filmando tudo. Como só tínhamos mais um dia, resolvi voltar à Rota 40, pois no primeiro dia acabamos não pegando um clima tão bom. A Baía Brava e a Baía Mansa mostram como a natureza é tão incrível, pois a poucos metros existem dois lugares completamente diferentes, embora igualmente belíssimos. Também passei novamente pelo Rio Correntoso e Vila Langostura.
Para finalizar a nossa estadia em Bariloche, escolhemos o restaurante Família Wise, que na minha opinião foi o segundo melhor nos quesitos atendimento e qualidade de comida. Convido vocês a assistirem a parte 2 dessa série, que será em Buenos Aires. Até logo!